Livro de Atos, capítulo 7, versículo 56. Aqueles que puderem, fosse achando, para se colocar de pé. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 56. Que diz assim, todos acharam? E disse assim, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos, arremeteram ânimos contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação diziam, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Impondo sobre joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Amém? Podeis sentar. Há uma incógnita de onde surgiu Estevão, da onde veio Estevão. Estevão chega num cenário de forma assim, sem dar explicação, só simplesmente aparece. Estevão é um dos 70, né? Jesus era cercado dos 12 e tinha mais dos 70. E o capítulo 6 vai explicar como aconteceu que Estevão apareceu, chegou em cenário, apareceu, né? Diz assim, ora, aqueles dias, não precisam ler, ora, aquele dia crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve uma briga porque na dividição, né, dos alimentos, uma parte das viúvas estavam sendo desprezadas, as viúvas gregas. E Estevão era judeu, porém cresceu longe da sua cidade natal, e ele falava grego, ele era conhecido como helenita. E Estevão era um dos 70. Vou seguir no capítulo 6. E os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável, irmãos, que deixemos o ministério da palavra de Deus e sirvamos a mesas. Tem muitos voluntários, tem muitos obreiros, tem muitos diáconos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varão de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, o qual continuamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. 5. E se este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeras, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos. 7 do capítulo 6. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A minha pergunta à igreja é, como o Estevão do capítulo 6, do versículo 5, passou, capítulo 6, do versículo 5, passou a ser Estevão do capítulo 5, do versículo 8. Há uma diferença, o Estevão do 5 para o Estevão do versículo 8, porque no 5, Estevão somente era um homem cheio de fé,
e do Espírito Santo. Mas o versículo 8 do capítulo 6 diz que Estevão era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E eu entendo que, evangelista Marcelinho, o segredo está no versículo 6, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. O segredo está no impuser as mãos, os apóstolos, transferência de unção, porque até aqui, igreja, somente os apóstolos faziam sinais, faziam prodígios e faziam maravilhas. Porém, agora um diácono, Estevão, começou a fazer sinais, começou a fazer prodígios, começou a fazer maravilhas no meio da igreja. Como pode isso? Eu entendo que Deus não chama capacitado, capacita escolhido. Mas Deus chama aqui, Ele convoca, Ele escolhe, e escolhido não tem escolha. Estevão, diante dos 70, ele se sobressaiu. 70 homens que pregavam a palavra, ensinavam, tinham uma vida de oração, porém um se sobressaiu. Somente os apóstolos faziam sinais, e estes sinais, a sabedoria que excedia o entendimento humano, trouxe alguns problemas sobre a vida de Estevão. E eu quero dizer que há muitos problemas que você contrai por causa da unção. Não é sobre você, é sobre o que você carrega, é sobre o que está sobre a sua vida que incomoda. A pessoa quer ter o que você tem, e nasceu com você, foi Deus que te deu, é intransferível. Agora Estevão começa a pregar, começa a ensinar, e o texto vai dizer que muitos dos sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, estavam aceitando Jesus por intermédio de Estevão, um pequeno diácono fazendo um grande barulho. Então não é somente ser chamado, não é somente ser um aspirante, não é somente ser um obreiro, um voluntário. Eu preciso carregar o Espírito Santo, que o que me difere diante dos outros é o Espírito Santo que eu carrego. Deus não me chamou, Deus não chamou para somente mais um em meio à multidão. Tinha muitos, já tinha 7 diáconos, mas somente Estevão sobressaiu. Deus não chamou somente para simplesmente colocar um colete e estar colado nessa parede. Estevão começou a fazer o barulho, de tal forma que se levantou algumas sinagogas, chamadas dos libertos, dos sirineus, alexandrinos, da Cecília e da Ásia, disputavam com Estevão, mas não podiam resistir a tamanha sabedoria. Agora levantam uma mentira, dizendo que Estevão estava blasfemando, quando não consegue se levantar contra mim, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento. Levantam fofoca, para destruir a imagem, aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, e começaram a dizer que Estevão estava blasfemando, e Estevão aqui dá um show de bibliologia, dá aula. Estevão aqui resgata a EBD de domingo, que você e eu muitas vezes frequentamos. Ele dá aula, ele dá show de Bíblia, ele começa a falar desde o patriarca, desde Abraão, e vem trazendo, ensinando, e chega em Atos 7, versos 56, 60, onde acabamos de ler. Muito engraçado que esse momento marca a morte do primeiro mártir da igreja primitiva. A história de Estevão não é apenas um relato de sofrimento, mas um testemunho de fé em Cristo e um convite à reflexão sobre o meu e sobre o seu compromisso com Ele.
Como anda o meu compromisso com Ele? Como anda o teu compromisso com Ele? Será que temos sido somente discípulos domingueiros? Só nos ajuntamos aos domingos, ou nas quarta-feira, ou talvez só nas células? Como tem sido a minha vida cristã diante de Deus? O livro de Atos, escrito por Lucas, um evangelista, ele documenta que a igreja cristã, após a ascensão de Jesus, Estevão é um dos primeiros diáconos e escolhido para servir a comunidade cristã em Jerusalém. Um discurso em defesa da fé. Engraçado que Estevão ele não se defende, Evandro. Ele vai defender aquilo que ele acredita. O evangelho de Jesus Cristo. Ele poderia muito bem se autodefender, porque blasfêmia contra a lei era apedrejamento, era morte. Então ele tinha todo o direito de buscar argumentos para salvar e poupar a sua vida. Mas ele não. Ele está defendendo aquilo que ele acredita. Estevão revisita a história de Israel, destacando a desobediência do povo e da rejeição do profeta. A defesa culmina na acusação contra os líderes religiosos, chamando de duras cerviz. Cerviz aqui é uma expressão idiomática, que significa teimoso, obstinado ou difícil de convencer ou ensinar. E onde descreve pessoas que resistiam à vontade de Deus, o que provoca a ira daqueles que escutam essas palavras. A cena passa em Jerusalém, o coração cultural do judaísmo, ou seja, as sinagogas estavam perdendo os discípulos, estavam perdendo frequentadores, porque do nada uma nova seita apareceu em meio a Jerusalém, fazendo barulho, ganhando almas, discipulando, ensinando, se reunindo em casas. Quem é esse povo? Quem é esse Jesus? Em tempo, o centro da adoração judaica também era o cenário de conflito entre os líderes religiosos e Jerusalém. A sua geografia, com as suas ruas estreitas, locais de reunião, era com o templo, um espaço onde a mensagem cristã começava a se espalhar, mas também onde a resistência estava mais acentuada. O judaísmo da época estava repleto de fervor religioso e a expectativa messiânica. Os líderes eram como guardiões da lei e da tradição. Estevão, ao falar sobre a rejeição de Jesus e a história de Israel, estava tocando em pontos sensíveis. Estevão se levantou contra o sistema. Estevão se levantou contra a religiosidade. E quando eu me levanto com a religiosidade, eu atraio morte. Eu sou boicotado. Eu não tenho curtida. Eu não tenho like. Uma mensagem como essa não tem curtida, não tem joinha. Queremos mensagem que massageie o nosso ego, que infla. Mas eu entendo que a palavra de Deus genuína, ela precisa gerar confronto. E não adianta eu abraçar aquilo que o Senhor quer confrontar. É por isso que muitas vezes nós temos criado uma geração mimizenta, que não aceita puxadas de orelha, não aceita sentar, ouvir, aprender, porque antes de ensinar, eu tive que sentar, eu tive que sofrer repressões, eu tive que sofrer banco, e tudo isso me serviu como habilitação para estar diante da igreja. Estevão se levantou contra o sistema, e por isso pediram a cabeça de Estevão. Estevão teve a visão do céu, um testemunho poderoso da sua fé. Ele não cede ao medo, ao desespero, mas encontra coragem na presença de Cristo. E essa visão é um convite para nós também. Mesmo em meio à perseguição, podemos ter certeza da presença de Deus,
em nossa vida. Estevão já estava decidido, já estava preparado, porque sabia que a morte já era certa. Eu entendo que evangelho de verdade é renúncia assim das nossas vontades, da nossa carne, mas também renúncia da nossa própria vida por o evangelho. Entramos num debate, Evandro, na célula, acerca de um louvor que diz assim, o pastor falou acerca disso, estou perdendo tudo. Perdendo o quê, querido? Estamos perdendo o quê? Ser crente hoje é muito bom, ser servo hoje é muito fácil. Eu quero ver nos dias de Estevão, dos apóstolos, que eram açoitados, que levavam chibatada, 40 menos 1, e mesmo assim saiu daqueles açoites, pulando, saltitando. Meu irmão, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Hoje, primeiro levante que vem sobre nossas vidas, queremos sair da igreja, queremos abandonar o seu ministério, queremos entregar tudo, queremos devolver o colete. Servir hoje ao Senhor é muito fácil, mas virão dias que vai provar que realmente quem é discípulo, quem é servo, quem está dentro, quem é joio, quem é trigo. Haverá dias difíceis. Estevão tipifica o próprio Cristo. Glória a Deus. Estevão não pregou por uma multidão, pregou para 71 homens que já tinham decidido o seu fim, e mesmo assim ele não reduziu o conteúdo, não moldou a mensagem, porque muitas das vezes queremos massagear o ego, queremos entreter. Estevão não negociou a verdade, pregou como alguém que já tinha morrido por dentro, como alguém que já estava pronto para subir, e enquanto as pedradas vinham e rasgavam a sua carne, o céu se abria, e a glória no rosto, enquanto havia sangue no chão, aos pés daquele martírio, estava Saulo. Eles pensavam que estavam apagando uma chama, mas estavam acendendo um incêndio, porque depois do que aconteceu com Estevão, muitos saíram de Jerusalém, por medo, e onde eles foram, começaram a pregar, e a multidão de discípulos cada vez mais crescia, a igreja cada vez mais se expandia. Ele não sabia, mas aquilo não era o fim, era um parto, era um nascimento de um chamado. Estevão não gerou seguidores, gerou um apóstolo, também que foi apedrejado, também foi arrastado para fora da cidade, também foi tratado como escória, e ali jogado como morto. Havia olhos sobre eles, olhos de um menino, olhos de alguém que não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que estava sendo despertado. O nome dele era Timóteo. É aquela frase, né? Com o mesmo ferro que eu feri, eu serei ferido. Ele apedrejou, ele feriu, ele matou, agora ele está na mesma situação, mas não mais como perseguidor, agora como perseguido. Um mártir que resultou num chamado, numa escolha, numa eleição, num apóstolo. Não houve uma palavra profética, houve dor, foi entrega, foi fidelidade até o fim. Aquilo bastou, porque tem gente que não nasce do ventre, nasce da cena, nasce do impacto, nasce da dor de quem decidiu continuar, mesmo quando mais nada fazia sentido. Estevão gerou Paulo, Paulo gerou Timóteo.
nenhum deles foram gerados no palco, todos foram gerados no chão. No lugar onde muitos desistem, eles se levantaram. Qual é o seu motivo hoje para desistir? De voltar atrás, de retroceder, de abandonar, de voltar a fazer o que você fazia. Homens entregaram a sua vida inteira a Jesus, abriram mão da sua vida, abriram mão dos seus talentos, da sua profissão para seguir a Jesus. Isso é renúncia, porque eles entendiam que Cristo vive em mim, não vivo mais eu, não vivo mais as minhas vontades, não vivo mais pelos meus desejos, pelos meus querer, eu vivo por Cristo, porque morrer para mim, para Cristo, é lucro. Quando eu vejo pessoas tirando a vida por um relacionamento que acabou, pela bolsa de valores que caiu e eu perdi dinheiro, mas não entregamos a nossa vida para Jesus, na totalidade, 100%, somos crentes meia boca, servos meia boca, discípulos meia boca, que na primeira oportunidade traímos, abandonamos, retrocedemos, e a Bíblia vai dizer que o Senhor não tem prazer naquela alma que retrocede. Quantos hoje aqui retrocederam, abandonaram, negligenciaram o teu chamado, o teu ministério? Eu gosto desse silêncio, é um silêncio que me faz refletir como anda a minha vida, como anda as minhas escolhas, e as minhas escolhas, as tuas escolhas te fez chegar aqui. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua família? As nossas escolhas nos trouxeram aqui. Talvez as tuas escolhas não te levou a lugar nenhum. Talvez as suas amizades não te levou a lugar nenhum. Porque escolhemos mediante a carência, mediante a fragilidade, mediante as amizades. E essas suas escolhas te levaram ao fundo do poço. Mas hoje Jesus está com a mão estendida, e Ele quer te arrancar desse fundo do poço. Não é morte, Deus tem vida. Deus quer trazer um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O chamado, o propósito de Deus ainda está em tempo de validade. Estevão precisou morrer para que alguém pudesse nascer. A minha pergunta é: quem vai precisar morrer para você se levantar? Quem vai precisar morrer para você se posicionar? Eu não creio num Deus assim, pastor Samuel. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Eu iniciei essa mensagem dizendo que escolhido não tem escolha. Mesmo ferido, mesmo quebrado, Ele te chama. Às vezes queremos brincar com a vontade, com a misericórdia, com a graça de Deus. Estamos com um pé na igreja e um pé no muro, no mundo. Já andei algumas estradas e vi que Deus trabalha de formas. Ele é amor, sim, mas também é fogo consumidor. Se Ele tem uma obra na tua vida, Ele vai te quebrar, vai descer você no leito, mas quando te refazer, vai te refazer como vaso de honra. Não permita vir pela dor.
Muitos querem vir pela dor, não querem vir pelo amor. Hoje eu sirvo, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu prego, amanhã eu não prego. Hoje eu canto, amanhã eu não canto. A palavra está cheia de homens que abriram mão, renunciaram, se entregaram. Diaconisa Ingrid, totalmente, se lançaram aos pés de Jesus. E Jesus, você já vai dizer que Jesus estava aí de pé. Ou seja, eu vou descer lá, eu vou intervir. A sua luta não está passando desapercebida. Os teus problemas, as tuas lágrimas não estão passando desapercebida. O Senhor está colhendo a sua lágrima. O Senhor está vendo o seu choro, as suas lutas, o seu vale, o seu deserto. E mesmo que você não tenha forças, Ele vai te pegar no colo e vai te carregar. Você não está sozinho. Isso nos ensina que há dores que não terminam em luto, mas em legado. A pergunta é: você está disposto a ser ferido para que outros sejam despertados? O Senhor tem coisas grandes a estabelecer sobre a sua vida. Mas o problema é que ainda estamos sentados, prostrados. E Deus não fala com o homem sentado, prostrado. Ele fala com o homem e a mulher de Deus, é de pé. Repare as brechas. Abra mão daquilo que te afasta da presença do Senhor. Não seja somente mais um. Seja portador da glória, portador da presença de Deus. Estevão era diferenciado. Saiu do anonimato. Em Atos capítulo 6. E veio a óbito em Atos capítulo 7. Um propósito específico. Você sabe o que Deus tem para fazer na sua vida? Realmente você sabe o que Ele tem e quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família? Eu digo que, evangelista Marcelo, que se não tivesse luto, morte para Estevão, ele seria um forte candidato para assumir o lugar de Judas. Deus vai dizer que a sorte caiu sobre Matias. Ele já fazia sinais, maravilha. Eu creio em transferência de unção. A pergunta é: o que você tem atraído? O que você tem buscado? Muitos têm atraído maldições hereditárias. Porque meu pai foi, porque minha mãe foi, certamente eu também serei. E eu sempre digo, não importa quem foi o que da parte da minha família, a maldição acaba comigo, é quebrada em mim. Eu não aceito palavras de maldição sobre a minha casa. Não aceite, denuncie, repreenda no nome de Jesus. Você não vai ser feliz no seu casamento porque a sua tia, porque a sua mãe, porque quebra isso agora em nome de Jesus. Às vezes nos engolimos, aceitamos, e aquela brecha que foi aberta lá no passado ainda continua, porque você não se levantou, porque você não se posicionou, porque você não se colocou na brecha. Apresente hoje a sua vida como realmente você está. Para de querer maquiar como realmente você está.
não se dá manter duplicidade por muito tempo. Uma hora o seu verdadeiro eu vai vir à tona. O Senhor é que conhece o teu coração. Quantas feridas você carrega, quantas mágoas você carrega, quantas palavras destrutivas você carrega, palavras que te feriram de um pai, palavras que te feriram de uma mãe, que estão aí, e só você sabe como você vive e como você carrega. Denuncia, se apresente hoje diante do altar do Senhor, e hoje a sua história será transformada, e hoje o cativeiro vai cair por terra. Creia que esse domingo não será um domingo normal, mas vai ser um domingo de divisor de águas na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Creia que Deus tem mais para você. Você ainda não viveu tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se levante, bata, tire a poeira. É tempo de correr contra o tempo. Jesus está voltando. As coisas estão se afunilando e ainda estamos dormindo. O que Ele te chamou para você fazer? O que você escondeu numa gaveta? Cadê os seus dons? Cadê os seus talentos? Cadê o seu ministério que foi engavetado? Volta lá agora, busca, pegue e começa a desenvolver com excelência, com autoridade, com unção, com ousadia, porque Deus conta contigo, e através da sua vida, através da sua casa, o Senhor vai ganhar a sua parentela. Creia, não se conforme em ser somente mais um em meio à multidão. Se levante, se posicione. Estão vendo o apostólico de Barnabé, um ano de sacerdócio. É tempo de você assumir o seu sacerdócio daquela casa, daquela família. É tempo de você se levantar como coluna e sustentar aquela casa em oração, aquela família em oração, esse casamento em oração, os teus filhos em oração. Não entregue os pontos. O mundo está aí, contratando os nossos filhos, e se dermos bobeira, vai ser mais um para a estatística, mais um CPF cancelado. É tempo de nós se levantarmos de verdade, se colocar de pé sobre os pés e caminhar, e marchar, e profetizar, e determinar, ainda que não esteja vendo, profetiza. Ainda que as coisas só seja caótica, profetiza. Ainda que você veja a porta de emprego, profetiza. Ainda que não esteja vendo casamento, profetiza. Ainda que não veja a casa, profetiza. E o Senhor vai fazer, o Senhor vai trazer, e o Senhor vai liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. O que nos difere é a unção. Cadê a unção? Cadê o Espírito Santo? Cadê você que falava em línguas, que marchava, que dançava, não tinha vergonha, não tinha hora, sentia a presença? Agora você está engessada, enrijecida, não consegue nem chorar mais, não consegue mais sentir a presença de Deus. Todo culto é somente mais um culto, somente vem para ver quem vai cantar, quem vai ministrar, quem vai louvar, e você pede a oportunidade de receber renovo,
sobre a sua vida. Mas hoje o Senhor Jesus está aqui. E Ele quer movimentar essas águas que estão paradas há muito tempo na sua vida. Quer renovar, quer trazer vinho novo sobre a sua vida, quer trazer alegria. Essas lágrimas, esse choro vai dar lugar à alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa é aquela hora que você tem que sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor, de apresentar a sua vida. Não importa olhar para a direita, não importa olhar para a esquerda, porque somente Deus e você sabem o que você está passando, aquilo que você está enfrentando. E se eu passar pelo fogo, entrega esse fardo hoje no altar do Senhor, sai daqui mais leve. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!